O conflito eterno entre vampiros e Lycans é um pilar principal da saga de Anjos da Noite, tendo em vista que eu já fiz uma linha do tempo dos Lycans, é o momento de passarmos para os vampiros e vermos como eles evoluíram durante esta grande jornada. Olá, seres da noite! Hoje, antes de entrarmos no mundo de vampiros, gostaria de pedir aos meus inscritos que já deixassem um like, comentário, compartilhassem com quem gosta desse tipo de conteúdo, para quem puder também se tornar membro por R$ 1,99 por mês, para ter acesso antecipado a um mês de conteúdo, assim como preferência na resposta, entre outros benefícios, agradeceria demais. Para quem não puder, tá tudo certo, mas que se inscreva aqui no canal e me acompanhe até o final para ver a evolução dos vampiros em Anjos da Noite. Neste vídeo nós exploraremos uma linha do tempo sobre os vampiros como uma espécie. Claro que eu terei que falar sobre alguns personagens, afinal de contas eles fazem parte dessa história. Se quiser saber mais sobre cada um dos personagens em particular, eu já tenho um vídeo falando sobre cada um deles. Sobre todos, tenho certeza. Só ir no canal buscar. Assim como também os mais fortes, uma linha do tempo completa, entre outros vídeos. Então, qualquer dúvida que tenha aí, tem um vídeo já completo com a minha opinião sobre esses assuntos. A origem dos vampiros. Em algum momento durante o quinto século, Marcus Corvinus se transforma no primeiro dos vampiros. Para isso, ele se infecta com um morcego, e ele sobrevive devido ao seu DNA diferencial. Ele possui o Corvinus Strain, uma anomalia genética nas suas células que permite que ele absorva vírus e outros para seu benefício próprio do seu corpo. Ele herda essa anomalia chamada de Corvinus Strain de seu pai, Alexander Corvinus, e assim como seu irmão, ele possui a imortalidade desde a nascença. O problema é que seu irmão foi infectado por um lobo e se tornou o primeiro dos lobisomens, e com este evento ele precisa de mais poder para poder deter, e então a lógica dele foi: me transformarei num morcego. Deste ponto então nasceria a espécie dos vampiros. Eles teriam a fraqueza à luz do sol e seriam normalmente mais fracos do que os lobos. Por um outro lado, poderiam se organizar e tirar total vantagem da fraqueza dos lobos, a prata. Ainda durante o quinto século, toda a organização dos vampiros começaria. O primeiro passo de Marcus foi transformar Victor, um nobre com muitas terras, posses e, o mais importante de tudo, um exército e experiência militar. E depois disso, Amelia, que possivelmente se encaixava no mesmo perfil. Os três juntos se tornariam os três anciões e se tornaram as autoridades máximas dentro do mundo dos vampiros. Marcus temeria a traição desde o começo e por isso inventou que se ele fosse derrotado, todos os outros vampiros também seriam, forçando então uma não agressão entre eles, que também levou a esconder de todos os outros vampiros este fato que ele era o primeiro. Logo depois se formariam os Mercadores da Morte, os soldados dos vampiros sob ordem direta dos anciões. Estes vampiros seriam treinados para o que seria o maior conflito de todos os tempos, a caçada dos lobisomens. Do ano 400 até o ano 1000, os vampiros caçaram William, isso pois eles estavam sempre limpando a bagunça dele. Afinal, outros que ficariam como ele, com muita agressividade e nenhuma humanidade. A taxa de infecção do William era basicamente 100%, enquanto dos outros imortais era bem menor. Nestes tempos, os vampiros levantaram um verdadeiro império. Eles organizaram os Covens. Estes seriam territórios comandados por vampiros e teriam que pagar tributos para eles, seja em recursos, em sangue ou em pessoas. E os vampiros ofereceriam proteção para que nada acontecesse com os mortais. Essa estrutura seria mais do que necessária para poder fazer o serviço, só que 600 anos fazendo a mesma coisa com ordem de não finalizar o William, porque o irmão dele achava que ele poderia salvá-lo, tiveram um problema. Foi então que Victor e Amelia resolveram trair Marcus e aprisionaram William, acabando com o campeão destes e fortalecendo os vampiros. Os dois tinham interesses diferentes, mas um ponto em comum: o fim do primeiro dos lobisomens. O novo modelo. Nenhum deles abriria a mão de não ser o governante dos vampiros, por isso eles formularam um modelo bem diferente. Essa seria a The Chain, onde um deles dormiria por 200 anos e governaria por 100. Assim teriam tempo de fazer o que quiserem sem nenhum impedimento. Só que isso fragmentou muito o mundo deles, onde inicialmente todos tinham o mesmo objetivo, agora eles fariam o que quiserem por motivos pessoais. Claro que ainda existiriam lobisomens em menor quantidade, pois afinal de contas, sem a taxa de infecção do William, os números deles cairiam e os vampiros conseguiriam caçar, meio que controlando a situação durante o tempo. Deste ponto em diante, toda aquela estrutura se tornaria ainda maior, e seria um meio que eles sobreviveriam a quase tudo neste mundo, até mesmo ao quase que extermínio total.
a nova esperança, quer dizer, a nova ameaça. No ano de 1200, os vampiros não tinham como saber, mas uma nova ameaça nasceria bem debaixo dos narizes deles. Um lobisomem daria luz a Lucian, o primeiro dos Lycans, ou seja, aqueles que conseguiriam voltar à sua forma humana, e enquanto nessa teriam total capacidade de raciocínio, apesar de um pouquinho de raiva mais do que o normal. E para piorar ainda mais, eles treinariam este jovem Padawan para ser um grande guerreiro, e ainda pior, fariam que ele transformasse outros. Assim, teriam protetores durante o dia, então os vampiros usariam os Lycans, enquanto fariam deles os seus servos para toda a eternidade, algo que marcou a raça dos lobos para todo o sempre. A rebelião dos Lycans. Em 1400, o primeiro dos Lycans, Lucian, depois de 200 anos em correntes e tendo um relacionamento com Sonia, a filha do ancião Victor, ele resolve fazer uma rebelião usando seus companheiros lobos, e tudo ficaria ainda pior quando a sua amada é finalizada na frente dele com um banho de sol. Começaria então um outro grande conflito, os vampiros contra os Lycans, e ainda que eles tivessem um ideal, um grande propósito, os lobos não tinham nenhum quarto dos recursos dos vampiros, o que faz o líder deles perceber que não tinha como ganhar essa guerra, fazendo então um acordo com Kraven, que ele se daria como morto. Então algum dia eles se juntariam para derrotar os anciões e fazer uma trégua entre as duas espécies. Eu não acredito no plano das duas partes, acho que os dois iam trair um ao outro e ia começar um outro conflito. Fazer o quê? A concretização de um império. Entre o fim da rebelião, mais ou menos entre 1400 e 1500, até 2003, os vampiros estariam novamente em uma escalada de poder. Os tempos modernos não os impediram, eles se modernizaram, fizeram sangue falso, empresas trabalhavam para eles e se tornaram grandes predadores sociais. Enquanto isso, caçavam os lobos com todas as suas forças que tinham, eliminariam praticamente todos os lobisomens. O mesmo estava acontecendo com os Lycans, pois os mercadores também andavam com os novos tempos, sendo treinados com armas e formas de combate modernas. Apesar de tudo, eles ainda continuariam com uma estrutura bem antiga. Os anciões ainda mandavam em tudo, tinham um conselho que ajudava nisso, chefes de casas e regentes cuidavam da vida do dia a dia, enquanto os mercadores finalizariam os inimigos deles. Tudo continuava a crescer em um tamanho e dimensão, um império imortal que não morre no final. 2003. O ano de 2003 é o pior para os vampiros em toda a sua história. Nunca algo tão grandioso, ruim, teria acontecido com eles. Até mesmo a invasão do Coven Central pelas forças combinadas dos lobos não foi tão ruim assim. Em pouco tempo, os três anciões se vão. Amelia é emboscada por Lycans, Victor, enquanto tentava combater o primeiro dos híbridos, é traído por sua filha Selene, uma mercadora, e Marcus, ao beber o sangue de um Lycan, se transforma num híbrido, levando a ele a devastar todo o Coven Central, e ainda pior, tentaria libertar William. Por sorte, é parado por Selene e Michael. Neste rolo, ainda são derrotados Lucian, Raze, Alexander e muitos outros de todas as outras espécies. Com a queda de todas as grandes mentes e a desorganização geral, os humanos finalmente descobrem sobre a existência dos imortais e eles começam uma erradicação em massa. Isso por terem números e saber as fraquezas deles. Neste momento, os vampiros se viram sendo eliminados e conseguiram sobreviver ao descartar partes deles mesmos. Agora, os Covens não seriam apenas territórios e sim uma coisa maior, seriam um centro daqueles vampiros. Funcionariam cada um como um estado diferente, cada um dos seus líderes controlaria apenas um Coven e eles não seriam mais conectados. Fizeram isso por falta de opção, foi como conseguiram sobreviver. Os Lycans, já pelo outro lado, se aprimoraram, tanto em forma quanto em estrutura social. Chegou um momento que eles aprenderam um novo meio de vida e a caça agora seria mais sistemática e teriam menos brechas. Teriam sobrevivido combates em 2015, mas ainda não poderiam se mostrar muito. 2015 para o futuro próximo. Neste tempo, a sociedade dos mortais já tinha mudado bastante. Eles agora sempre procuravam por provas dos imortais, usando a antigene para fazer os testes, pelo menos no nível local e onde os filmes se passam. Os novos tipos de Coven já tinham se estabelecido muito bem e agora viveriam nesses pequenos núcleos. E novamente, Selene e sua família abalaria com todo o processo. Uma vez que David, o filho do líder de um dos Covens, traz de volta a sua filha, Eve, e logo o ataque começa e a mercadora é derrotada e Eve dada como um tributo para que o ataque parasse. Selene, em uma raiva, descobre tudo sobre a Anti-Gen, então faz um grande ataque onde derruba o sistema deles e faz com que os Lycans voltassem às suas formas antigas, ainda que ela perdesse Michael no meio do processo.
Isso desestabiliza bastante os Lycans e faz então que o mundo mude um pouco, dando espaço novamente para os vampiros. Futuro próximo ao além. Dado mais alguns anos, os vampiros começariam a se organizar novamente. Sem a presença dos 3 anciões, eles se uniram. Agora, a autoridade máxima entre eles seria uma nova instituição chamada de Conselho de Elite. Estes seriam chefes de covens reunidos para melhor governar os vampiros. Uma das figuras mais marcantes seria Semira, uma vampira transformada por Victor, que seria muito parecida com ele na parte política. Ela faz um plano para se tornar uma Corvinus Vampire, porém, para isso, ignora por anos a nova ameaça de Marius, que cresce em poder tanto de estrutura quanto físico. Uma grande batalha se dá no Coven do Norte, onde os vampiros de lá resolveram entrar no conflito finalmente. No Coven de Budapeste, agora teríamos o confronto final, onde David para um golpe de estado, provando que era filho de Amelia, Selene derrotando Marius e Lina trazendo reforços dos vampiros do Norte. E estes 3 tomariam o posto dos novos anciões. O futuro! Infelizmente, o futuro dessa saga, tanto para os vampiros quanto para os Lycans híbridos, não tem uma continuação. Então a gente vai ficar no o que será que vai acontecer? Será que tem uma nova reviravolta? Será que vai ser mais do mesmo? Infelizmente, depois de 5 filmes, a franquia estava perdendo um pouco da sua força, tanto na bilheteria quanto em história. Tinha algumas coisas aí que estavam desagradando todo mundo. E o último filme acho que foi A Gota d'Água. Sempre me perguntam, vai ter um novo filme? Não tem nenhuma informação sobre o assunto. O Len Wiseman diz que quer fazer uma série, mas ele está ocupado com o universo de John Wick. Talvez seja aquele negócio. O Hollywood tem muito disso, de você fazer algo rentável e depois você fazer um projeto de sonho. Talvez o Anjos da Noite seja o projeto de sonho dele. Talvez, ele deu bastante ao sangue ali no Anjos da Noite, apesar dos apesares. Então, assim, não tem... A série está no IMDb, mas está no desenvolvimento do Limbo. O novo filme não tem informação nenhuma, então é isso aí, meu povo. Então, para quem gostou, deixa aqui o like, comentário, se inscreve no canal, que eu vejo todo mundo aí na próxima.